O Alter Rebbe estava nos falando das batalhas travadas no nosso íntimo, do combate que nós devemos travar, especialmente na hora da tefilá, na hora da oração, contra as inclinações do Yetzer Hara, contra as inclinações e tentações do lado mal presente no nosso coração. E não só no sentido de rechaçar uma ideia, uma proposta, uma tentação, mas como ele nos explicou que o objetivo maior da reza consiste em extirpar o Yetzer Hara, retirar as vontades e desejos, as ambições e paixões de ordem física e material do interior do coração da pessoa, de maneira tal que todo o seu amor, toda a sua vontade possa estar direcionada apenas e tão somente ao elevado, ao sublime, o desejo de conectar-se com Deus. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, estávamos falando da estratégia, dos passos a serem tomados para ganhar essa guerra, para conquistar aqui o inimigo, conforme disseram os nossos sábios no Midrash, Samuch lepaltin shelach lo kavashta ve'ata olech umechabesh v'chulei. Os nossos sábios no Midrash nos trazem uma colocação como que é feita, acho que era o rei David, que estava em conquistas expansionistas, né, no momento onde o seu próprio reinado pessoal ainda não estava totalmente consolidado. Então, disseram ao rei David, em volta do teu palácio você ainda não conquistou, ou seja, aqueles que estão próximos de você, você ainda não fidelizou, não conquistou, não limpou a área, não é? Em volta do teu próprio palácio, do lado da tua casa, e você, nesse momento, ao invés disso, você quer partir para longe, para fazer conquistas de terras distantes, quer dizer, como dizendo, não tem cabimento. Primeiro você precisa consolidar o teu reinado, evitar rebeliões e deixar um reinado forte, próximo de você, ao teu redor, né? em volta do teu palácio, e quando isso estiver bem consolidado, daí sim, depois disso você pode pensar em expandir o teu reinado, tuas conquistas. Da mesma forma, Bekach, nos diz o Alter Rebbe, Im lo pa'al le'apech midotav haraot ule'amshich gilui elokut bekirbo al yedei atfilah, se a pessoa não trabalhou ainda sobre si, se a pessoa não conseguiu converter e transformar o seu lado mau e ruim para conseguir atrair revelação divina dentro de si, através da reza na hora da oração, como essa pessoa vai estar habilitada para trazer e atrair revelação divina no mundo, em geral, no mundo que a cerca, se até dentro de si, começando por si mesma, ela ainda não conseguiu atrair essa luz divina para dentro da sua alma, para dentro do seu ser. Então, como ela imagina que vai ter força de trazer essa luz para o mundo material que a cerca. Então, apenas lembrando, anteriormente a gente já tinha falado que essa categoria espiritual chamada na Kabbalah de Yaakov, Yaakov indica o Yud, a primeira letra do tetragrama do nome de Deus, a divindade, atrair isso até Ekev, até o calcanhar, até o tornozelo. Em outras palavras, trazer luz divina, revelação divina, elevada, espiritual, para o plano terrestre, para o plano material. Então, esse é o trabalho da maioria das almas que estão na categoria de Yaakov, e particularmente nos 6 dias de semana. Nosso trabalho consiste em atrair e trazer divindade para o plano terrestre, para dentro da matéria. E nós falamos que através disso se consegue preencher o propósito divino da criação, que é o de produzir uma morada, uma habitação para ele, por assim chamar, aqui no plano inferior. E
como isso se realiza através do cumprimento das mitzvot, que envolvem coisas físicas materiais, e também Asiyat Tzorchei Gufo Leshem Shamayim, também quando a pessoa, tudo que é relacionado a seu campo físico, corpóreo, a pessoa faz isso com um intuito celestial. Ou seja, a pessoa não come só por gula, por autossatisfação. A pessoa come para se alimentar, para ter vigor, para poder realizar boas ações. A pessoa não dorme só por preguiça, horas a mais. A pessoa dorme para se revigorar, para poder trabalhar melhor, para tornar esse mundo melhor, fazendo boas ações e assim por diante. Mesmo a parnassá, o trabalho da pessoa que ela faz não é apenas por ambição, para ser mais rica, mais afortunada, mas sim para poder dar mais tzedakah, para fazer boas ações, para ajudar o próximo. Então, quando a pessoa deixa imbuída toda a sua parte física e material também de espiritualidade, e com isso ela está produzindo, atraindo espiritualidade para dentro do físico, para dentro da matéria, e produzindo essa morada, essa habitação para Deus no plano inferior. Mas ele nos diz aqui, nos alerta, antes da pessoa querer conquistar o mundo, não é, trazer espiritualidade para a matéria, para os objetos no trabalho, antes disso ela precisa conquistar o seu quinhão, a sua parte, o seu palácio, né? Primeiro, para que a pessoa esteja habilitada a atrair santidade nas coisas físicas, nas coisas materiais, através das mitzvot, etc., não haverá possibilidade se antes disso a pessoa mesma não estiver preenchida, imbuída de santidade, de luz divina. Se ela não conquistou o seu próprio palácio, o quintal do seu palácio, então como ela quer conquistar outros países? Então, em primeiro lugar, a pessoa deve consolidar o reinado sobre si mesma. Esse é o caminho, essa é a estratégia. Okay? Por isso nos diz o Alter Rebbe, em primeiro lugar, a pessoa precisa dominar e conquistar o seu próprio corpo físico, o seu lado físico corpóreo, como a sua alma animal, como ela conquista e quando, a ideia tefilá, através do trabalho na oração, aí que a pessoa trabalha sobre si, a pessoa enfrenta essa guerra para conquistar o seu lado físico material. Como existe um dito curioso, interessante dos nossos sábios, que a pessoa sempre deve encarar a si mesma como se o Santíssimo, o Sagrado, estivesse dentro de si, na sua barriga, no seu estômago. Shenemar, como há um versículo em Oséias que fala, Bekirbecha Kadosh, Deus está, dentro de você está o Santo, o Sagrado. Então, sem entrar agora na interpretação desse versículo, mas aqui, no nosso contexto, a interpretação mais profunda e mística desse dito dos nossos sábios, que a pessoa deve encarar como se a divindade esteja dentro dela, como se o sagrado, o santo, está no seu interior. Isso significa que a pessoa deve conquistar o seu corpo, a sua alma animal, trazer, ou seja, limpar a área, permitindo que ela traga luz espiritual para dentro de si, sem interferência do corpo, da alma animal, que eles não impeçam, que não seja um obstáculo a tanto, até que a luz divina, até que a divindade paire, esteja investida dentro da sua alma, do seu corpo, que ele sinta o santo sagrado dentro dele. Por isso se faz necessário muito esforço e empenho por parte da pessoa, como nós falamos, empenho espiritual e até físico, para que a pessoa possa atrair e produzir revelação divina dentro de si, no seu interior, na sua alma. E depois disso, e somente depois disso, é que a pessoa vai estar habilitada e capacitada para estender, para transbordar, para estender essa revelação divina, atrair essa revelação também no mundo que a cerca, atraindo a divindade através das mitzvot, dentro da matéria, ou dentro das suas atividades corriqueiras, fazendo isso com um objetivo mais elevado.
Mas, em primeiro lugar, tem que conquistar a si próprio, domesticar ou dominar seu corpo e sua alma animal. ונמצא דהן עבודה להמשיך אלוקות בקרבו על ידי תפילה, והן עבודה להמשיך אלוקות בעולם על ידי קיום המצוות ועשיית צורכיו, באות לאדם על ידי מלחמה מתוך המאביגיע. Mas, em outras palavras, sintetizando o que ele vem nos falando aqui até agora, tanto uma coisa como outra. Ou seja, tanto o objetivo de atrair luz divina, atrair divindade para dentro de si, que é o nosso objetivo, nosso intuito na hora da reza, iluminar nossa alma, energizá-la, como também o trabalho espiritual de atrair e trazer divindade para o mundo que nos cerca e nos envolve, imbuindo a matéria de espiritualidade. Isso acontece, como nós falamos, através do cumprimento de mitzvot e através da realização das nossas atividades laicas com um objetivo mais elevado. Tanto uma coisa como outra só vem à custa de esforço e de empenho. E não só esforço e empenho, isso exige uma verdadeira guerra. Uma guerra interna, um conflito pessoal contra as nossas inclinações, o nosso lado negativo, etc. Então isso é uma guerra que exige muito empenho e esforço por parte da pessoa. Aqui o Alter Rebbe nos diz, ele conclui essa parte, essa exposição, nos dizendo que tudo que ele descreveu até agora, porém tudo isso se constitui no nosso trabalho, serviço espiritual, nos 6 dias de trabalho, nos 6 dias de ação. Isso está relacionado e associado ao nível Yaakov, como nós dissemos, Yaakov, como é chamado na Torá, Yaakov, o meu servente, o meu servo. Ou seja, 6 dias da semana, que nossa categoria espiritual é como de Yaakov, é um momento de serviço, de trabalho, de esforço, de até guerra e combate. E conforme ele nos descreveu, de fato, o trabalho espiritual a ser feito nos 6 dias da semana é um trabalho que exige muito esforço e muito empenho redobrado. Isso que é chamado na linguagem cabalística, no Zohar, de itkafia. Itkafia significa rechaçar, excluir, empurrar o mal. O mal, ele está presente, ou às vezes ele quer predominar, e nosso esforço vem aqui para rechaçá-lo, empurrá-lo, excluí-lo. Em outras palavras, ele está nos dizendo, Alter Rebbe, que o trabalho espiritual do povo de Israel, nos 6 dias de ação, nos 6 dias de trabalho, consiste em lutar contra o mal, começando pelo mal interno. Nesses dias, nós devemos combater a inclinação negativa para rechaçá-la, que isso é a ideia de itkafia, empurrar o mal, rechaçá-lo, obrigar ele a ir embora. Em outras palavras, a pessoa tem que subjugar a sua inclinação negativa, tem que predominar sobre ela, obrigando-a a dar espaço, ceder o espaço, para que esse espaço seja preenchido pela vontade da alma de se conectar com o divino. Então isso força o Yetzer Hara, mesmo contrariado contra a sua vontade, a responder amém, a aceitar e se submeter, se sujeitar a isso, a vontade da alma divina. Inclusive, o Alter Rebbe nos explica que esse é o motivo que em algumas comunidades recitam cânticos no sábado à noite, depois do término do Shabbat, Motzei Shabbat, e esses cânticos trazem um versículo bíblico que nos diz Al tira avdi Yaakov, ou nos fala, não tema meu servo Yaakov. Por que se evoca esse versículo, essa frase, ou por que se diz essa frase nos cânticos de sábado à noite? Por quê? Porque sábado à noite é quando começa a semana, os chamados dias comuns. No sábado à noite é o momento que a nossa alma adicional, nossa energia espiritual extra, que nos foi concedida de presente no dia do Shabbat, se retira, vai embora.
Então a pessoa vai precisar voltar para a batalha do dia a dia, a batalha espiritual inclusive, os conflitos consigo mesma, com o mal presente dentro de si. A pessoa vai voltar, no dia do Shabat a pessoa se ergueu até a categoria de Israel, mas sábado à noite ela volta até o nível de Yaakov para enfrentar as batalhas dos 6 dias da semana que está começando. Então, nessa hora a pessoa precisa de um incentivo, né? Por isso se recita essa frase, Al tirav de Yaakov, não tema meu servo Yaakov, mesmo quando você estiver atuando na categoria de Yaakov ou como um servo, você vai receber força de cima para poder sair vencedor nessa batalha contra o mal, mesmo que isso é uma batalha e vai exigir esforço e empenho do teu lado, mas não tema, não se intimide. Essa força vai ser dada à alma para que ela possa ser bem-sucedida e sair vencedora desse combate, dessa guerra.